Qual liga é melhor? Brasileirão ou a Primeira Liga, ou a Liga Portugal, a primeira divisão do Campeonato Português? Se você não é das redes sociais, essa é uma discussão que ficou muito forte no Twitter em 2024 e voltou agora em 2025, em função de um jogo que teria no grande Mundial de Clubes entre Palmeiras e Porto. Tá? Eu tô gravando esse vídeo depois da partida, o jogo foi 0-0, foi bastante equilibrado, e isso levantou de novo algumas discussões no Twitter, que voltaram a ter tweets falando que uma liga é melhor que a outra, enfim. Afinal de contas, qual liga é melhor? Nesse vídeo eu vou tentar trazer essa discussão de uma forma um pouco mais interessante do que essas bobagens que vêm sendo ditas por aí, e claro, esse canal aqui não é para a gente ficar só na base do achismo. Então, eu estou pegando esse gancho e trazendo esse vídeo para apresentar para você uma ferramenta que vai permitir que você possa comparar times de ligas diferentes na hora de analisar as suas apostas. Para começo de conversa, só para deixar minha opinião, porque eu acho que esse debate realmente é bem legal, é bem interessante. Eu acho que existe uma pequena confusão nos debates, né? Quando a gente pega, isso inclusive envolveu alguns jornalistas, como se fossem assim, os brasileiros defendendo a Liga Brasileira e os portugueses defendendo a Liga Portuguesa. Mas eu acho que existe como se fosse um erro que as pessoas estão cometendo ao analisar, que é olhar principalmente para o time delas. Então, por exemplo, o palmeirense, o flamenguista, o São Paulino olham um pouco para o time deles e comparam do lado dos portugueses também com Benfica, Sporting e Porto, né? Quando a gente fala de liga, a gente não está falando de times, né? Então existe uma diferença entre dizer que o Benfica, Sporting e Porto são melhores do que Palmeiras e Flamengo, por exemplo, mais fortes, e a liga em si, a competitividade da liga em si. E eu acho que nesse caso, sendo muito sincero com você, não há muita discussão, né? A Liga Brasileira é muito mais competitiva que a portuguesa, e é só você fazer um exercício muito simples. Pega o top 4 das duas ligas dos últimos 10 ou 15 anos, você vai ver que dificilmente você vai sair na Liga Portuguesa de Benfica, Sporting, Porto, talvez o Braga, de vez em quando Vitória Guimarães, raramente alguma outra zebra, enquanto no Brasileirão essas combinações vão ser diversas, né? Isso já mostra bastante aí que a liga é melhor. Qual que é a minha opinião? A minha opinião é de que os melhores times de Portugal, hoje, eu tenho que falar, eu tô falando em 2025, né? 2025, o Porto está um pouco abaixo dos dois, então Benfica e Sporting são equipes mais fortes, e eles teriam totais condições de vir ao Brasileirão e disputar o título, talvez até ser campeões. Porém, existem particularidades também de cada liga, né? O Brasileirão, por exemplo, para você que é português, está vendo o vídeo, talvez não saiba, o Brasil é um país continental, então às vezes um time joga 2 vezes na semana, uma lá em Fortaleza com sol de 35 graus, extremamente calor, e no meio da semana ele vai lá para o sul jogar, sei lá, com neblina em Caxias do Sul. Então, essas são coisas que, por exemplo, na Liga Portugal você não tem, né? São direções não tão longas, né? E climas mais parecidos, qualidade de gramado também é muito melhor, aqui no Brasil é muito mais oscilante. Então, resumindo a conversa, eu concordo que Benfica e Sport principalmente, mas o Porto geralmente também, talvez sejam equipes melhores do que as melhores equipes do Brasil, até por questão de poder de investimento, questão de também estar competindo ali com equipes melhores. Então, a intensidade dessas equipes é superior, sim, às brasileiras, mas tem esse parênteses, né? Então, eles teriam essa dificuldade para enfrentar aqui. E de outro lado, o que eu acho que muda muito? DI para baixo, tá? Eu acho que as equipes de meio de tabela e até do fundo da tabela do Brasil, elas fazem jogos muito mais equilibrados com os principais times, como eu falei nesse caso, nos últimos anos foi o Palmeiras, Flamengo, agora o Botafogo mais recentemente, o Corinthians há alguns anos, enfim. Do que quando você olha, por exemplo, para Estoril, Casa Pia, Arouca, enfim, todos os times ali mais fracos de Portugal. E outra forma de você ver isso, eu não trouxe esse dado aqui especificamente, mas se você pegar os principais times de cada liga e olhar a odd média quando joga em casa, Palmeiras e Flamengo dificilmente vão ter uma odd, por exemplo, 1,20 ou 1,15. E isso é muito comum na Liga Portuguesa, né? Isso mostra que há uma disparidade, sim, muito grande das principais equipes para as equipes inferiores, beleza? Então, minha opinião é, a Liga Portuguesa, ela é interessante, os times mais fortes talvez sejam até realmente mais fortes do que os melhores times brasileiros, falando aí desses mais de ponta, mas a diferença técnica das melhores equipes para as demais é muito grande na Liga Portuguesa. E isso, como liga, acaba enfraquecendo um pouco o campeonato, vira um campeonato um pouco mais, entre aspas, monótono, enquanto que no Brasileirão você tem uma coisa muito mais plural, né, muito mais diversa e tem muito mais oscilação. Então, sinceramente, acredito que se a gente colocasse aqui no Brasileirão times como eu citei, né, o Estoril, Arouca, Moreirense, enfim, outras equipes ali da Liga Portuguesa, elas dificilmente se dariam bem aqui, até por esses fatores que eu falei, particulares da nossa liga aqui no Brasil, tá? Mas, como eu já falei para vocês, esse não é um canal de opinião, não é Stefano Opina, é sim um canal de análise de dados, estatísticas e tudo mais. E existe uma ferramenta que ajuda a gente a analisar essa dicotomia, mas eu quero trazer também para você essa ferramenta para analisar, por exemplo, jogos de Copa. Quando vai jogar na Champions League, um Bruges contra o Copenhague, um Galatasaray
contra um Steaua Bucareste. Quem é melhor, né? Como a gente quantifica se essa equipe realmente é superior à outra? Quais deveriam ser as doses dessa partida? Então, vamos para a tela do computador que eu vou trazer uma ferramenta que muito provavelmente você já conhece, mas é muito boa. Eu uso muito, inclusive, para os meus modelos estatísticos aqui de Excel para postar em futebol. E eu recomendo demais que você já deixe ela nos favoritos, que é o Power Ranking da Opta. Se você não conhece, a Opta é um dos melhores provedores ali de estatísticas e análise de desempenho. Inclusive, é também a empresa que fornece muitos dados para mercados de finalizações, escanteios, enfim, chutes ao gol, esses dados mais estatísticos. Bora lá que você vai ver como é muito massa a ferramenta e tem uma funcionalidadezinha que vai te ajudar muito a entender essa diferenciação, Liga Portuguesa e Liga Brasileira, que eu trouxe aqui como pano de fundo para te apresentar essa ferramenta, mas que isso vai muito além do que eu vou falar no vídeo de hoje e ela pode ter muita utilidade no seu dia a dia. Afinal de contas, não ia trazer para cá um vídeo para algo muito pontual, né? Eu acho que tem que ser coisas que possam ser utilizadas aí no seu dia a dia também. Beleza, pessoal, eu tô aqui, né, no site da Opta, e aqui a gente está já na parte do Power Ranking, vou deixar como sempre na descrição para vocês poderem utilizar. Quando vocês descem um pouquinho, a gente está descendo, beleza, você vai chegar aqui nessa tabelona, e é importante sempre dizer que eles atualizam esse Power Ranking semanalmente, né? Então, eu estou gravando dia 16 de junho e podem ver aqui, ó, que um dia antes ele foi atualizado com os dados. Tem também links aqui para explicar como funciona, ó, tem aqui, ó, esse link que explica exatamente como eles constroem. Mas, resumidamente, eles pegam o que seria o melhor time do momento, que é o caso o Liverpool, e dão um rating de 100. E de acordo com as performances das equipes, esses times vão reduzindo o Power Ranking em relação àquele time inicial. Só que isso cria uma relação muito legal, que é como se fosse uma classificação geral, um Power Ranking geral do mundo, com base nessas informações de resultado. E aí pesa muito aqui, por exemplo, contra quem você está jogando, contra de quem você está ganhando. E vou ser muito sincero, dizer que o ranking é 100% fidedigno com a realidade, principalmente em ligas em que a gente tem uma maior diferenciação de elencos, de times, enfim, de jogadores que entram e saem, é claro que ela se torna um pouquinho menos confiável. Mas, no geral, eu acho esse ranking assim bem próximo do que seria algo factível, né, nas principais ligas, como a gente vai ver ao longo desse vídeo, tá? E aí, eles vão mostrando aqui, e também tem como você ver a mudança desse ranking a cada 7 dias, né? Se cresceu muito ou desceu muito. Obviamente, como eu tá em férias as ligas europeias, tá tudo aqui zerado, mas se a gente for descendo lá para ligas não tão fortes, isso vai poder aparecer aqui de alguma forma. Enfim, mas é só uma curiosidade, não importa tanto. Então, qual que é o tema do vídeo? Liga Portuguesa e Liga Brasileira. Vamos trabalhar com dados. Vou colocar, vocês podem clicar aqui, ó, para fazer filtros. E vocês podem filtrar tanto por times como por países e ligas, tá? Então, vou fazer aqui. Vou colocar primeiro Portugal. E a gente vai colocar aqui a primeira liga, que mudou para Liga Portugal, mas é a primeira divisão. E eu vou colocar aqui, ó, Brasil em inglês, então tem que ser Brasil com Z. E vou pôr a Série A do Brasil também. Vamos dar uma olhada aqui no que surge desses Power Rankings. Como a gente pode ver, assim como eu dei de opinião, eu não tinha visto esses números ainda, mas meio que bate com o que eu falei para vocês. De fato, a gente tem aqui um domínio dos principais times de Portugal nesse rating, né? E vocês veem que há uma diferença até que significativa de Sporting e Benfica para as demais equipes, que para mim faz sentido, tá? Claro que pesa um pouco aqui a Champions League, talvez, né? São times que frequentam esse topo muitas vezes, e a própria liga não tem uma competição tão forte, então Benfica e Sporting vão sempre vencendo, como eles quase nunca perdem, dificilmente eles perdem rating dentro da própria liga. Mas, como eu falei, eu concordo com isso, tá? Eu acho que esses times têm uma intensidade melhor que as equipes brasileiras, principalmente em organização tática, né? Acho que os times brasileiros oscilam mais também, enquanto que esses 3 times... o Porto essa temporada não foi bem, mas, no geral, é assim. Eu acho que eles são mais estáveis, então faz sentido. O Braga já entraria aqui numa disputa mais parelha. Vocês podem ver que ele está em quarto, mas ele está com quase o mesmo rating de Palmeiras e Flamengo aqui, né? Que seriam as equipes que viriam na sequência. E aí também, como eu mencionei para vocês, viria aqui um Vitória Guimarães perdido, mas aí já teria uma caralhada de times brasileiros, né? Palmeiras, Flamengo, Botafogo, Fluminense, Corinthians, Inter e Cruzeiro. Aí um Famalicão aqui perdido no meio dessa galera e mais times brasileiros no geral, né? São Paulo ou Santa Clara, que aí também está um segundo intruso. Então, se a gente for ver, tirando aqui o top 3, vou deixar o Braga aqui porque ele está nesse bolo, a gente está falando aqui ó, de 1, 2, 3, 4 portugueses no meio de muitos brasileiros. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então a gente vê
Basicamente, que esse rating acaba meio que traduzindo em números o que eu penso como opinião mais subjetiva, que é exatamente isso. A gente tem times portugueses muito fortes ali no topo, e depois é uma mistura maior. E aí depois vocês vão tendo ali uma mistura um pouco maior das equipes mais frágeis, né, mais fracas, enfim. Mas é um recurso muito legal, tá? Você pode concordar ou discordar com esse ranking. Não estou falando que é uma verdade absoluta, longe disso. Vocês podem olhar, por exemplo, valor de mercado das equipes para fazer essa comparação. Mas, pessoalmente, sendo muito honesto e conhecendo as duas ligas, como quem gosta muito de futebol, eu acho que isso faz sentido. É meio que por aí mesmo. A gente tem o top 3 de Portugal um pouco acima, e depois a gente tem as equipes médias brasileiras, na minha opinião, também são superiores às equipes médias portuguesas. Então, essa é a ideia aqui. Mas, como eu falei, tem uma ferramenta muito útil, que é justamente o comparador. Tá? Aqui, quando vocês verem, lembra que eu mostrei aqui ó, a atualização? Além de search, você tem essa opção compare, que é comparar em inglês. Né? Aqui, a gente pode selecionar quantos times a gente quer em torno desse rating, vocês vão entender na sequência para que isso serve. Eu vou pôr aqui, ó, vou pôr 6, só para a gente usar e vocês entenderem melhor. E eu vou selecionar aqui justamente o Porto e vou selecionar o Palmeiras, que são as equipes que jogaram aí no Super Mundial, tá? Então, vejam só, o Porto hoje, aliás, 6 ficou bastante, né? Vou pôr 4 aqui, já tá bom. Bom, o que esse número 4 aqui significa? Eu estou pegando dentro desse rating da Opta 4 times acima e 4 times abaixo de cada time que eu selecionei. E aí eu posso expandir isso para 6, para 8, para 10. O objetivo aqui, basicamente, é ver quais são os times de nível técnico similar àquela equipe. Né? No caso do Porto, esse vai ficar um pouquinho distorcido, porque o Porto fez uma temporada muito ruim, então ele perdeu muito rating. Em tese, era para ele estar ali junto com o Benfica e com o Sport nesse ranking. Né? Mas como ele foi perdendo muito, o rating é dinâmico, vai atualizando isso, acabou que ele caiu aí nesse patamar. Você pode, como eu falei, concordar ou discordar, mas isso é um número quantitativo, e o que eu quero trazer para você aqui é o seguinte: pontualmente, esse ranking vai ter erros. Tá? Ele vai ter coisas um pouco distorcidas. Às vezes uma equipe que fez uma temporada muito fora da curva vai acabar crescendo no ranking, mas a gente sabe que aquela equipe não é tão forte. Mas se você olha na média, faz muito sentido. Tá? Então, hoje, o Porto, por exemplo, estaria equiparado aí a equipes como o Betis, como o Nice. Para mim faz algum sentido, tá? O Olympiacos, o Mainz, por exemplo, é um caso que foi até legal ele aparecer aqui. Eu não acho que o Porto tem o mesmo nível do Mainz. Eu acho que o Porto ainda é superior ao Mainz em termos de elenco e estrutura. Porém, o Mainz fez uma temporada muito fora da curva, né? Quase pegou vaga em Champions League, por exemplo. Na Bundesliga, né? Fez uma temporada muito boa. Então, o rating vai acabar reagindo a essa boa temporada, né? Ele vai vencer muitos jogos que ele não deveria, em tese, vencer. Isso vai estar refletindo aqui. Mas, na média, eu acho que faz sentido, tá? E o Palmeiras aqui? O Palmeiras seria comparável a equipes como a Valência, Ajax. O Ajax, lembrando, o Ajax, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, não vem de boas temporadas. Então, o Ajax também caiu muito no ranking. O Brest na França, o Torino, o Al Hilal e o próprio Flamengo ali da liga. Mas como que essa ferramenta é útil para a gente? Ó, dá para ver aqui que a gente tem um match, né? Que seria o quê? Palmeiras e Braga. Braga e Palmeiras têm quase o mesmo rating. Então, assim, quando a gente for olhar para um jogo entre Porto e Palmeiras, se você quiser apostar numa Copa, por exemplo, você pode fazer uma análise do tipo, tá, se o Porto jogasse com o Braga num campo neutro, quais seriam as odds hoje? Né? O Porto seria favorito? Seria zebra? Seria meio equilibrado? Contra o Braga, na temporada que eu estou falando, que é 2024-25, talvez fizesse sentido ali um empate anula, talvez um levíssimo favoritismo do Porto, um pouquinho ali por respeito às camisas, mas assim, foram dois times que fizeram uma temporada muito parecida, né? Então, com base nisso, você consegue fazer esses cruzamentos. Quando a gente fala de ligas sul-americanas e ligas europeias, talvez fique um pouco mais difícil. Então, vamos colocar aqui um exemplo de um jogo que seria legal aí de competição europeia entre equipes de países diferentes. Então, por exemplo, eu vou pegar o Napoli, que é um time que fez uma ótima temporada aqui na Itália, e o Napoli pode pegar, vamos pegar aqui, pode ser o Atlético de Madrid, pode ser o Marseille, vamos pegar um time, vai ser o Atlético de Madrid mesmo, vai, só para a gente fazer esse exemplo. São as equipes que não são assim tão distantes entre si. Quando a gente olha, inclusive, elas já são próximas no próprio ranking, né? Então, talvez não tenha ficado o melhor exemplo possível. Depois eu vou fazer mais um. Mas aí a gente já consegue fazer esse efeito de comparação, né? O Napoli é uma equipe similar à Atalanta, em termos técnicos. Ó, o Bournemouth aqui é outro exemplo legal. O Bournemouth, obviamente, é um time abaixo desses, mas fez uma temporada muito boa, ele vai aparecer no Power Ranking. Então,
essa é uma dica importante. Sempre olhem se não tem um time com o que a gente chama de overperformance, né? Ou seja, performando acima do esperado, porque aí distorce um pouco a informação. Mas se tiver meio que dentro do que é esperado, times que estão brigando na parte de cima, brigando pela parte de cima, os times que estão brigando na meio de tabela, pelo meio de tabela, isso tende a funcionar legal, tá? E o Atlético de Madrid, por sua vez, aqui, ó. Outra coisa, também esqueci de comentar, vocês vão ver que o peso da liga também pesa muito, né? Então, aqui, por exemplo, a Premier League aparece com muita frequência, né? Então, jogos de Premier League pesam mais para o ranking do que jogos de outras ligas. Não à toa, no top 20, a gente tem aqui Brighton, Palace, Newcastle. Eu não concordo que nenhum desses times é melhor do que o Atlético de Madrid, né? Mas é o que o Power Ranking acaba fazendo por conta desse peso da liga também. O que faz sentido, né? Não dá para a gente atribuir a mesma pontuação de rating para um Palmeiras ganhando do Juventude aqui no Brasil a um jogo de Premier League, que a gente sabe que é uma liga que tem muito mais investimento, muito mais qualidade. Mas essa outra dica é importante para vocês relativizarem, porque, como a gente fala, dados sempre tem essa possibilidade de erro, tá? Mas é mais ou menos por aí. Vou pegar um outro jogo aqui, talvez mais genérico, que vai ser mais interessante. Vamos pegar um Galatasaray, que é um time turco, que inclusive é a camisa que eu estou usando. E vou pegar aqui, pode ser o Bruges. O Bruges é outro time também que com frequência aparece nas principais competições, tá? Então, vamos lá. No caso do Bruges, a gente vê que ele ficaria ali mais ou menos próximo ao que é um PSV, a um Milan, outro time que faz uma péssima temporada, o Manchester United que faz uma péssima temporada, um Everton, enfim, beleza. E aqui a gente tem o Galatasaray, no meio aqui de Fiorentina, Feyenoord, Stuttgart. Então, qual que é a ideia desse comparador? A gente vê equipes que, em tese, de acordo com o rating, são similares. Quando rolar um match, aqui não rolou, né? De novo, não rolou, porque a gente não tem equipes belgas no ranking do Galatasaray. Não temos mesmo. E nem turcas aqui. Mas o que vocês podem fazer? Vocês podem ir expandindo. Vamos colocar aqui, ó, 8. Vamos ver se aparece alguma coisa mais útil pra gente. Não temos ainda time turco pro Bruges. E provavelmente também não temos nada belga na lista do Galatasaray. Não tem problema. A gente pode seguir expandindo até encontrar, que aí é onde fica interessante. Você consegue fazer esse match, tá? Vamos pegar aqui um último exemplo. Eu vou pegar aqui o Villarreal, então, da Espanha, e vou pegar o Marseille, lá na França, tá? Só para a gente fazer um último exemplo, que acho que aqui vai dar mais certo. Muito bem. A gente tem aqui o Villarreal, que seria o 34º do ranking. O Villarreal, hoje, de acordo com o ranking, seria uma equipe parecida em termos técnicos com o Fulham, com o Giloase, com o Tottenham, com o Lille. E, ó, aqui é interessante. A gente está falando do Marseille, então vai ser um confronto contra uma equipe francesa. Beleza. Villarreal é algo próximo do Lille na Liga Francesa, ou até do próprio Mônaco, que aparece aqui. E o Marseille? Marseille, aqui, infelizmente, também não tem nenhum time de La Liga muito próximo, né? Vocês poderiam expandir um pouquinho mais para ver se surge. Mas já dá uma base comparativa razoável. Pô, se o Marseille fosse enfrentar o Lille ou o Mônaco dentro da sua liga, o que seria em termos de odd, né? Seria favorito, seria zebra, enfim, como que ficaria esse ranking? E aí você, com base nisso, consegue projetar o que seriam as odds justas, a sua opinião, com o Villarreal. Se o Villarreal é um time parecido com o Lille em termos técnicos, um jogo, por exemplo, entre Marseille e Lille, se você entende que o Marseille em casa deveria pagar, sei lá, 2,10, 2,20, contra um Villarreal, você pode ter uma expectativa assim, parecida, né? Claro que não é tão na pedra assim, mas é uma ferramenta útil principalmente para as Copas, né? A gente fica muito sem referência nas Copas para poder precificar. Então, essa é uma ferramenta bem útil. E outra, ela é gratuita, está aqui disponível e atualizada automaticamente. Então, é bastante útil. Tanto para você ver Power Ranking das próprias ligas, como também para a gente fazer esses cruzamentos, tá? E para fechar o vídeo, só para a gente encerrar mesmo, eu quero trazer aqui um exemplo pegar a própria La Liga, que a gente trouxe alguns exemplos aqui. Spain, primeira divisão. Só para vocês entenderem que esse ranking não é exatamente uma furada, né? Por exemplo, pegando aquela liga, o Barcelona na frente do Real Madrid faz sentido. O Barcelona foi campeão, até com alguma folga, então ele teve uma temporada melhor, acabou dando uma descolada, ok? Depois em Atlético também faz sentido. Villarreal, Atlético Bilbao e Betis são times também que vêm na sequência ali em termos de força. Osasuna, Celta de Vigo, Sociedade fez uma temporada muito ruim, é uma equipe um pouquinho melhor, mas acabou fazendo uma temporada muito ruim. E quando a gente desce lá para baixo, quais são os piores times do campeonato? Valladolid, Las Palmas, Leganés, Getafe, times ali que brigaram para não cair mesmo junto com o Espanhol. Então, vejam que
Vão ter distorções, provavelmente dentro dos 20 times da La Liga, isso vai acontecer em todas as ligas, vão ter times que você fala assim, cara, ele é um pouquinho melhor do que esse rating está indicando. Nesse exemplo aqui, ó, eu já acho que o Getafe, por exemplo, ficaria acima do Espanhol, mas já não passaria ele do Sevilha, do Girona, e eu rebaixaria um pouquinho o Alavés, que está ali na frente de Mallorca, Girona e Sevilha também. Mas vejam que, assim, são coisas muito pontuais. Num longo prazo, né, numa liga ao longo de 38 rodadas, isso vai te ajudar muito a identificar power rankings, principalmente em começo de competição, né, como terminar as equipes, e principalmente se você, assim como eu, gosta de trabalhar com dados, porque vai te permitir explorar ligas que você talvez não conheça as equipes. Então, ter uma referência ali de quais seriam os times mais fortes. E, rapaziada, tem coisa de todas as ligas, praticamente, tá? Vamos colocar aqui, ó, vou pegar a Itália e vou pegar, pô, quero trabalhar a terceira divisão da Itália. Tem aqui também, ó. Você consegue ver as equipes mais fortes. Aqui, infelizmente, eles, lá na Série C da Itália, para quem não sabe, eles dividem em 3 grupos, né? Tem o grupo A, grupo B, grupo C, e depois tem uma junção ali para algumas vagas. Mas você vai ter, então, aqui 60 times, né? Não tem essa divisão de A, B e C, mas vocês já conseguem ver aqui, sem conhecer nada do time, quais seriam as equipes mais fortes dentro da Série C italiana, quais seriam as equipes também mais fracas, com base nisso, começar a montar alguma coisa legal. Fechamos o vídeo de hoje, muito legal essa ferramenta, né? Ela permite que a gente faça esses comparativos. E eu quero saber o que você achou, se você já conhecia, mas principalmente, qual que é a sua opinião nessa discussão entre Brasileirão e Liga Portuguesa? Tem uma liga que seja melhor que a outra, em questões competitivas ou não? Você concorda comigo que às vezes a discussão acaba se perdendo um pouco nos 3 maiores de Portugal, comparando eles à Liga Brasileira e não a Liga como um todo? Mas quero saber a sua opinião. E também o que você achou da ferramenta, né? Essa ferramenta muito útil, muito legal, que vai permitir você fazer cruzamentos teóricos e entender ali quais seriam equipes similares em termos técnicos. Deixei algumas dicas também de pegadinhas que você não pode cair, né? A questão da liga pesa bastante, né? Vocês viram que tem muita Premier League superestimada ali. E também tomar cuidado com aqueles times que fizeram uma campanha um pouquinho acima da média, mas que a gente sabe que na prática, talvez eles estejam superestimados ali, porque, querendo ou não, é uma ferramenta numérica, quantitativa, e não ferramentas numéricas e quantitativas não ponderam esses fatores, eles precisam de alguma forma de funcionar, não tem como você fazer algo nesse nível global, mas como eu mostrei para vocês, é algo muito útil e que eu uso bastante, ó, a Opta tem ferramentas muito boas que vão ajudar a gente, tanto nessas discussões mais polêmicas de Twitter, que eu trouxe aqui mais como um pano de fundo, mas o que realmente interessa é que essa ferramenta pode te ajudar naqueles cruzamentos de Copa, naqueles cruzamentos que você não sabe tão bem como o que esperar, e até quando você quiser explorar uma nova liga, né, uma referência ali de quais são os melhores e os piores times daquela liga, ela vai te ajudar bastante.